Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, meus irmãos queridos, graça e paz estejam com todos vocês nesse domingo gostoso, maravilhoso, o domingo do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós vivenciarmos, e é muito bom não perdermos a oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor esteja me usando neste momento como instrumentos nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor esteja nos ensinando mais e mais a sua palavra, que a gente possa entender melhor cada trechinho que a gente for ler hoje aqui, e que o principal seja para que a gente possa aprender e que a gente possa aplicar nas nossas vidas, Senhor. Deixa guardado, gravado no nosso coração e nas nossas mentes aquilo que o Senhor está nos ensinando hoje. É isso que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós temos um título da nossa lição muito especial. E a gente tem como título A Alegria no Lugar Aonde Estou. E o trecho que nós vamos estudar hoje é uma continuação do estudo que o pastor nos deu na semana passada, que fica em Filipenses 1, de 12 a 26. Vamos ler? Filipenses 1, de 12 a 26. Diz o seguinte: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo seja anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso, estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Esta carta
de Filipenses, ela foi escrita por Paulo e Timóteo. Paulo estava na prisão, e eles escrevem a carta para os moradores da cidade de Filipos. Mas tem um público direcionado, né? Moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus. E também aos bispos e aos diáconos da igreja. Os leitores dessa carta eram de Filipos, que era uma colônia romana. Isso quer dizer que eles eram cidadãos romanos e gozavam de todos os privilégios da cidade de Roma. Os soldados romanos reformados, eles recebiam terras dos governos. E muitos deles moravam em Filipos. Bom, essa cidade, ela tinha vários deuses. Eles adoravam vários deuses. Então, tinha um lugar dentro dessa cidade que eles chamavam de lugar de oração dos judeus, que possivelmente poderia ser uma sinagoga. Talvez seria para essa, que eu creio eu que seja para essa igreja lá dentro da cidade de Filipos. E Paulo estava preso, e pelo que a gente leu aqui desse trechinho dessa carta, a gente percebe que Paulo estava sofrendo algumas injustiças aí. Ele tinha sido preso, ele enfrentou uma prisão no qual ele não tinha feito nada para ser preso, né? Mas ele estava preso. Isso poderia ser levar ele a se entristecer e sofrer por causa disso, né? Uma outra coisa que Paulo também estava sofrendo era a inveja de algumas pessoas que estavam pregando o evangelho. No decorrer do nosso estudo, a gente vai perceber isso, né? E tudo cooperando, parece que para deixar o espírito dele abatido, deixar ele em sofrimento. E creio eu que se fosse nós passando por aquilo que ele está passando, por aquilo que ele estava passando naquele momento, daria uma vontadezinha de jogar tudo para o alto e parar de pregar o evangelho, ficar quietinho na sua casa e deixar tudo andar, a nossa vida andar até o final da nossa história com Cristo, não é? Dá uma vontadezinha. Você já passou por isso? Por injustiças? Por coisas que você não fez, mas que as pessoas te ofendem? Você já passou por prisão? Foi preso injustamente? Eu não sei. Não estou falando para nossa igreja, mas esse vídeo ele vai ser editado e colocado no YouTube. Muitas pessoas do mundo inteiro podem ouvir, né? Então a gente não sabe que tipo de sofrimento, que tipo de angústia, de injustiça que você tá passando agora nesse momento, né? Muitas vezes a gente já quis deixar e jogar tudo pro alto. É ou não é verdade? Às vezes, eu tô falando na nossa igreja, na sua igreja, eu não sei. Às vezes a gente trabalha tanto, tanto, tanto e não somos reconhecidos, né? Muitas vezes a gente tá dentro da nossa própria casa. Nossa, eu faço tanta coisa e o meu marido não dá valor para mim. Nossa, eu trabalho tanto e a minha esposa reclama o tempo todo. Ah, bate aquela injustiça dentro da gente, né? Ah, meus pais, nossa, eu tirei notas boas, notas ótimas na prova, e meu pai e minha mãe falou assim que eu não faço mais do que a minha obrigação. Ah, isso é uma injustiça. Não é mesmo? No serviço. Às vezes a gente, agora na pandemia, a gente foi, eu falo a gente, eu falo todos, né? Aqueles que foram mandados embora, aqueles que ficaram dentro da empresa, estão tendo que trabalhar duplamente, né? Fazer serviço de muitas outras pessoas e não estamos sendo reconhecidos. É ou não é verdade? É ou não é verdade?
Parece que a nossa vida não anda, parece que o negócio, tudo tá cooperando para barrar, para deixar a gente ficar em sofrimento, para a gente entrar em desespero, não é? E aí dá vontade de quê? Jogar tudo pro ar. É ou não é verdade? Mas no decorrer deste trecho, a gente vai perceber que Paulo não estava se sentindo triste ou injustiçado. Ele poderia até estar vendo a injustiça acontecendo, mas ele não estava triste. Ele não estava. Ele estava alegre. E ele relata isso na carta. Sinto alegre, né? Vamos analisar? Bom, primeiramente nós vamos analisar a prisão injusta de Paulo. Paulo, ele é mandado para o governador Félix, pelo comandante, que se chamava Cláudio Lísias. E o comandante manda uma carta para o governador. Primeiro, ele diz o seguinte, a Bíblia relata o seguinte, lá em Atos 23 até o versículo 30, diz o seguinte: então o comandante chamou 2 oficiais e disse, arranje 200 soldados e mais 70 cavalheiros, muita gente, né? E 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois, o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor. E disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Bom, Paulo foi levado para o governador Félix. Chegando para o governador Félix, depois de uns dias que eles estavam lá, Paulo estava preso ainda, chegou para visitar o governador, o rei Agripa e a sua irmã Berenice. E, depois de alguns dias, o comandante comentou sobre Paulo, né? E, mais uma vez, Paulo, eles analisando a situação de Paulo, viram que Paulo não tinha feito nada para ser preso, algo assim terrível que fosse preso. Eu vou ler para vocês. Tá mais um pouquinho para frente, em Atos 25, que diz o seguinte: quando o governador estava comentando sobre Paulo para o rei Agripa e a Berenice, ele disse o seguinte: olha, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxesse o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinha contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Eu não sabia como conseguir informações
sobre esse assunto, porque Paulo afirma que esse homem está vivo. Então, por isso perguntei a Paulo se queria ir para Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou pelo imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então, mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Só que ele comenta com o rei Agripa que ele não tinha o que escrever para o imperador a respeito de Paulo, porque não tinha nenhuma acusação dele. Aí, o que aconteceu? O rei Agripa e a sua irmã pediram para chamar Paulo e ouvir a história de Paulo. E Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo falou. Paulo se defende diante do rei Agripa. Paulo conta sobre a sua conversão. Paulo fala sobre o seu trabalho. Ele não perdeu tempo, meus irmãos. Ele usou a oportunidade que ele teve para demonstrar a Cristo na sua vida, para proclamar o evangelho, para falar do nosso Jesus. Quando o pastor chegar para você e falar, você pode trazer uma mensagem? Você pode ajudar em tal serviço aqui na nossa igreja? Não perca o seu tempo em falar não. Use da oportunidade que você tem para demonstrar Jesus, para pregar o evangelho através do seu serviço, através das suas orações, através da leitura da palavra, através da pregação. Quantos nãos você já disse para o trabalho do Senhor? Quantos durante toda a sua vida? Não vou. Não tenho uma coisa que acontece dentro de mim, que é uma luta. Eu falei assim, eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas o Senhor te capacita. Porque você não é por você, não é você quem está falando, é o Espírito Santo que está te usando para falar. Entendeu? É através das suas ações que as pessoas vão ver Jesus. É através daquilo que você está fazendo, através daquilo que você está pregando, através das pessoas que você está ajudando. É através do seu testemunho que você vai pregar o evangelho. Irmãos, não se cale. Não se cale. Aproveita todas as suas oportunidades, inclusive se caso você estiver preso, igual Paulo estava. Aproveite todas as suas oportunidades para levar a Cristo e proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Mostrar para o mundo quem é o seu Jesus, o seu Cristo, aquele no qual conquistou o seu coração. Aquele no qual você entregou sua vida. Foi por amor. Foi por amor, não foi por obrigação, não. Porque muitas pessoas podem chegar para você e falar, você é bitolado com essa história de igreja. Igual já me questionaram. Você vai todo domingo. Você vai... você tá lá o tempo todo? Eu estou por amor. Agora, na pandemia, fica impossível, né? Principalmente para mim. Mas... Não deixei de servir ao Senhor ou de proclamar o evangelho só porque eu estou dentro de casa. É ou não é verdade? E você? Quando eu fui questionada a respeito de, você vai todo domingo? Assim, indignado. A pessoa que me perguntou ficou indignado. Você vai todo domingo? Eu vou. E eu vou por amor cultuar o meu Deus. Cultuar o meu Deus. É por amor. Não perca a oportunidade de pregar o evangelho quando o pastor ou qualquer outra pessoa pedir, solicitar do seu serviço, solicitar da sua boca para falar. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. E o interessante é que depois que o rei Agripa e a sua irmã Berenice e todos os que estavam lá ouvindo Paulo, eles saíram e
E a Bíblia diz que eles se levantaram e eles saíram comentando. Este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. E o rei Agripa disse a Festo, ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Bom, além da prisão injusta que Paulo, é uma das injustiças que Paulo estava sofrendo, que era a sua prisão injusta, também tinha um outro pontinho aí cooperando para o sofrimento de Paulo. A inveja dos colegas, inveja dos irmãos. E nos versículos lá de Filipenses 1, no versículo 15 e 17, diz e relata sobre isso. O versículo 15 diz o seguinte: é verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. E no versículo 17 diz o seguinte: os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto eu estou na cadeia. Quando aqui no versículo 15 está falando que é verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, a gente vai falar um pouquinho sobre ciumentos, né? Eu enxergo da seguinte forma: muitas vezes tem aqueles que vê aquele pregador e tem ciúmes. Pensa o seguinte: eu posso falar melhor do que ele. Ou, nossa, como ele fala mal. Podia estar falando de outro jeito. Então começa lá naquela crítica que não é construtiva, né? É destrutiva, é para destruir, né? Aqueles que estão lá na frente, se colocando na brecha para poder falar e pregar sobre o evangelho. É ou não é verdade? Muitas vezes somos nós que estamos lá na brecha fazendo o serviço do Senhor. Estamos sendo atacados com aquilo. Muitas vezes somos nós que estamos atacando aqueles que estão lá fazendo. É ou não é verdade? Teve várias vezes no decorrer da minha vida que muitas pessoas vieram para elogiar, porque eu canto bem, aquela coisa toda, com ciúmes. Porque nós sabemos quando as pessoas vêm para nos elogiar com sinceridade e quando não é com sinceridade. É ou não é verdade? Eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor sabe das nossas intenções. O Senhor sabe do que passa nos nossos pensamentos. Toma cuidado. É ou não é verdade? Toma cuidado com aquilo que a gente está sentindo. É ciúmes. Quando eu era mais adolescente, eu tinha por volta de uns 17 anos mais ou menos, eu fui para uma igreja, Renascer em Cristo, lá em Osasco. Assisti um culto e eu me lembro do dia em que uma pastora entrou no culto e ela conduziu aquele culto com tanto fervor, com tanto amor. Eu enxerguei o amor de Deus na vida daquela pessoa, daquela mulher. E aquele dia eu falei: meu Deus, da mesma forma que ela faz com tanto amor, eu quero também fazer com tanto amor. Senhor, me usa como instrumento nas suas mãos, igual o Senhor está usando ela. Gente, é um sentimento diferente, não é um sentimento de ciúmes. É um sentimento de você querer se colocar na brecha para ser usado, para cooperar com o serviço do reino. É para cooperar, porque não somos melhores do que ninguém. Nós só somos instrumentos, não é? Aqui ele está falando também sobre briguentos, pessoas que discutem por qualquer coisa, são pessoas que são críticas demais. Você deveria ter feito dessa forma, ou você deixou de fazer tal coisa.
Muitas vezes nós somos aqueles que estamos criticando. Muitas vezes nós somos aqueles que estamos fazendo, estamos sendo criticados. É ou não é verdade? Ou somos aqueles que estamos criticando o serviço. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Aqueles que estão fazendo, estão se colocando na brecha. Estão sendo usados pelo Espírito Santo. Conforme a sua capacidade, ou conforme aquilo que a capacidade que o Espírito Santo dá para aquela pessoa. Ao invés de criticarmos, ao invés de brigarmos, vamos ser cooperadores e colaboradores. Se a gente enxergar que, olha, você pode fazer melhor, mostre e ajude a pessoa a fazer melhor. Não é? Lá na frente, no versículo 17, ele também diz o seguinte: outros não anunciam a Cristo com sinceridade. Não é sincero, não é de verdade. É para interesse pessoal. Tem igrejas que vivem falando de dinheiro, que vivem pedindo dinheiro, que vivem falando que você vai prosperar. Para que você quer prosperar tanto assim, ficar rico? Ficar rico. Para quê? Você tem que ter o básico para sobreviver nessa terra. O que eu falo aqui para as crianças é o seguinte: a gente queria ter tal coisa que a fulana tem, não sei o quê. É o seguinte: Deus nos deu uma casa para nos abrigar de sol, de calor estridente, para nos abrigar de frio, para nos abrigar de chuva. Deus nos deu um carro para nos locomover. Deus nos dá comida e alimento todo mês para nos alimentarmos. Deus nos dá condições para a gente sobreviver bem. Muitos não têm essas condições. Então vamos nos alegrar. Nós precisamos de muito mais. Mas eu tenho a necessidade de ter uma casa imensa. Principalmente eu, né, que tenho, que tenho um monte de filho. Mas nós temos que nos alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Não almejar com prosperidade no sentido no sentido bom, não no sentido de ganância. Muitas igrejas só batem o martelo nesse negócio de dinheiro. Mas também tem igreja que não fala nada sobre dízimo. Irmãos, precisamos dizimar, sabia disso? Dizimar. Precisamos ofertar, sabia disso? Precisamos. Eu não tô falando isso só para vocês, não. Tô falando para mim também. Não tenho emprego fixo, não. Mas aquilo que entra para mim, eu dizimo. E você? Quando a gente vai para a igreja, a gente precisa dizimar para que haja um mantimento na casa do Senhor, para que a luz seja paga, a água seja paga, a mulher que limpe seja paga, o gás seja pago, e assim vai indo, né? É assim que acontece na sua casa. É assim que acontece na casa do Senhor também. Sabia disso? Então, tem que dizimar. E tem igreja que fala muito sobre dízimo, que fala muito sobre oferta, porque quer enriquecimento próprio. Ficar rico, tem que ficar rico, né? E muitas vezes, também não é só com a questão de dinheiro que eu gostaria de falar. Tá tão atual esta carta que muitas vezes tem aquele... O que seria o interesse pessoal? Seria, eu preciso ter glamour, eu preciso ser reconhecido por, não só aqui na minha cidade, mas no meu país e no mundo, e quem sabe no mundo inteiro. Eu toco muito bem, eu vou falar na área da música, porque é a área que eu tô mais conectada. O meu grupo é o melhor. A minha voz é a melhor. Eu sei fazer o melhor arranjo, né? Eu sei ministrar bem. E eu só vou na igreja se me pagarem muito bem, porque eu sou o melhor. Esse é o interesse pessoal. Eu tô na frente de tudo. E não é
para ser eu, é para ser Cristo na frente de tudo. E aí, diante de todas essas situações e injustiças, a gente percebe que Paulo, ele reagia de forma diferente, porque às vezes a gente... Como que você tem reagido quando você vê essas situações acontecendo com você, ou na sua igreja, ou com outras pessoas? Bom, a gente precisa ter maturidade espiritual. É isso que Paulo tinha. Por isso que ele se alegrou, porque ele conta aqui que, de qualquer forma, Jesus está sendo apresentado às pessoas. O evangelho está sendo pregado. Quer ser de uma forma boa ou de ruim, Jesus está sendo conhecido de qualquer forma. Fala, as pessoas que vão estar pregando que não é com sinceridade, tá falando de Jesus. E é isso o que importa, falar de Jesus. Paulo disse o seguinte: foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Isso lá na guarda pretoriana. Na igreja, olha o que Paulo fala. A maioria dos irmãos, vendo o meu sofrimento, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. E assim eles têm cada vez mais coragem, ânimo. Aquilo que eu estou passando, o meu testemunho está sendo para encorajar muitos para anunciar a mensagem de Deus. E Paulo também diz que na sua própria vida tem bênção. E ele diz o seguinte: tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que está acontecendo comigo, lá no versículo 20 diz o seguinte: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Olha só, nunca falhar no meu dever. E para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui para falar uma coisa. Por que aqui ele está falando tanto na vida como na morte? Na vida, porque enquanto a gente estiver aqui, nós estamos dando testemunho e deixando um legado para as pessoas que virão. Tenham a poderem aprender através da nossa vida. Muitos deixaram livros, muitos deixaram testemunhos escritos, muitos deixaram seu próprio testemunho gravado nas memórias dos seus filhos, dos seus netos, as atitudes que eles tiveram durante a sua vida com relação a Cristo. Muitos deixaram vídeos gravados. Eu tenho um testemunho de uma mulher que já faleceu e que gravou ela teve a oportunidade de gravar poucas mensagens, poucas pregações, mas as poucas que ela gravou falaram tanto comigo, tanto, me ensinaram tanto, que muitas vezes, ela já morreu, muitas vezes eu volto de novo na pregação dela, eu volto de novo no vídeo dela, e eu aprendo mais ainda. Ou seja, depois da morte a gente pode estar ensinando, depois da morte a gente pode estar transparecendo Cristo na vida na vida das pessoas, na nossa vida. Olha só, Paulo deixou cartas escritas. Paulo deixou relatado o seu testemunho, que está sendo usado até hoje para engrandecer e nos ensinar como a gente deve agir, até após a morte. Essas coisas que a gente faz aqui na nossa vida, deixa gravado como um legado na memória de filhos, na memória de amigos,
Quantas pessoas, quantos amigos falam, olha, eu lembro da mensagem daquele pastor que já faleceu, que falou tal coisa, tá aqui gravado. Tá gravado dentro de nós. Paulo diz o seguinte, pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque logo, logo, o que a gente mais deseja, o que como cristão mais deseja, é estar com o Senhor. Irmãos, lá é melhor do que aqui. Porque tem muitos que ainda tá desejando ficar por aqui. Ah, não, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que fazer tal coisa na minha vida, eu ainda tenho que... Ainda tem? O desejo do meu coração é ver o meu Redentor. O desejo do meu coração é viver lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que tem preparado para você. Muito melhor. Um corpo que não é corrompido. Um lugar onde você vai viver para sempre. Viver. E não morrer. E a gente ainda acha que aqui é melhor. Não é. E aqui tá falando assim, ó, se você for viver aqui, então é por Cristo que você vai viver. É mais gostoso e mais lucro, que tá falando, mais lucro, ir para o céu. Mas se eu continuar vivendo, eu poderei fazer algum trabalho útil aqui. Então eu não sei o que eu devo escolher. Se eu ficar, eu vou trabalhar. Se eu ficar, eu vou continuar resgatando vidas do inferno e trazendo para a maravilhosa luz do Senhor. Você que não morreu de Covid, aproveita essa oportunidade o máximo que você puder. Porque muitos já se foram, mas você não. Você está aqui. E se você está aqui, você deve pregar o evangelho. Você deve ir correndo, tirar aquelas vidas que estão indo para o inferno e trazer para a luz do Senhor. Aí ele diz assim, estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Quando eu soube da morte dessa mulher, essa grande pregadora, ela era uma missionária, eu falei, Deus, tem pessoas que o mundo não pode perder. Como se eu fosse, né, dar conselhos para Deus. Não, eu tava falando, Deus, tem pessoas que o mundo precisa que essas pessoas fiquem aqui. Quanto tempo o Billy Graham ficou aqui? Na Terra. Ah, mas o Billy Graham se foi. Pois é, ele se foi. Aí Deus falou o seguinte para mim, agora é com você. Eles fizeram a parte deles. E você vai fazer a sua. Faça a diferença. Agora é com você. Aí eu entendi. Às vezes eu falei pro Senhor, eu falei pessoas que eram tão importantes, que eram tão influenciadoras e que morreram. Ai, pai, e agora como a gente vai ficar aí? O Senhor, não, agora é com você, agora é com aqueles que ficaram. São estes que vão ter que levar o evangelho. Com você, viu? É com você. Não deixa a peteca cair. E porém, por causa de vocês, muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Olha, a alegria que vem da fé. Se você tem fé, você tem alegria. Porque você consegue enxergar as coisas de uma forma, de uma perspectiva diferente daquilo que você está vivendo. Paulo estava preso. Paulo ia passar um bom tempo preso. Foi injusto o que ele sofreu. Ele viu a injustiça na prisão, ele viu a injustiça nos irmãos da fé, né? Mas ele teve alegria. A fé nos traz uma perspectiva de uma visão diferente daquilo que a gente está vivendo. Muitas pessoas estão vivendo problema no casamento, problema financeiro, e aí se afunda e só enxerga aquilo.
Traga a sua fé para florescer mais diante da situação. Creia no seu Deus. Assim, o último versículo. Assim, quando eu for visitar vocês, outra vez vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo. O que a gente pode aplicar para os dias de hoje? Essa lição. A gente sabe que nas fases de deserto, nas fases de luta, nessas fases em que a gente está sofrendo injustiças, nessas fases em que a gente está com problema mesmo, a gente consegue ver a mão do Senhor moldando as nossas vidas. A gente consegue aprender com as circunstâncias. E isso faz com que a gente tenha maturidade cristã. A gente enxerga a situação de uma outra forma, pelos olhos da fé. E enxergando pelos olhos da fé, nós temos alegria, entusiasmo para continuar. Porque cremos num Deus vivo. Nós cremos que Jesus está vivo. Nós sabemos a situação e o momento em que a igreja está vivendo. O circo está fechando. O pastor Xande esses dias escreveu aí no WhatsApp da igreja, o circo está fechando. E você, tá alegre ou tá com medo? Isso te deixa com mais vontade de pregar o evangelho? Ou você vai, meu Deus, vai piorar a situação? Ou você fala assim, não, imagina, isso não vai acontecer no nosso tempo. Qual é a sua realidade de hoje? Irmãos, abre os olhos. Irmãos, não deixa de estudar a Bíblia. Não deixa de estar presente no serviço do Senhor. E não perca a oportunidade de levar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nessa passagem que nós lemos de Paulo, nós entendemos 3 tempos. No passado, sobre o seu sofrimento, sobre as suas injustiças, sobre aquilo que foi ele ter sido preso injustamente. E, na verdade, ele vê um progresso, ele consegue enxergar um progresso do evangelho. No presente, sobre a circunstância que ele estava vivendo, ele consegue enxergar sobre a circunstância, naquele momento, o que ele estava vivendo e se aproveitar daquele momento, né? E quando ele fala do futuro, ele diz o seguinte, olha, para mim, se eu ficar aqui, viver é Cristo e morrer, melhor ainda. Melhor ainda. Não sei sobre o meu futuro, mas se for da vontade do Senhor, eu vou ficar e eu vou continuar na minha vida cristã. Vou largar Cristo por qualquer coisa. Irmãos, que tenhamos essa maturidade cristã, que a gente possa conseguir ser alegre e feliz em meio às circunstâncias. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo algo pior que está por vir. Nós vamos vivenciar algo pior. Parece que o mundo das trevas está assim, se revelando a cada dia. Cada dia, cada dia. Não é mesmo? E aí, você fica com medo? Ou isso não te dá um entusiasmo para poder guerrear contra as hostes espirituais do mal? Muitas vezes as pessoas falam assim, você fica demonizando tudo. Mas a sua guerra é contra o quê? Principados e potestades, né? É contra eles que a gente tem que guerrear. E nós temos a missão de levar o evangelho. Não perca a oportunidade. E eu sempre vou bater nessa tecla. Não perca a oportunidade de levar o evangelho de Cristo. Resgate de vidas que estão indo para o inferno. Se vão falar mal de você, se não vão. Se vai ter irmão que vai ter ciúmes de você. Se vai ter pessoas que vão estar falando contra você. Não importa. Fale de Cristo. Seja feliz.
tenha maturidade cristã. Vamos orar? Pai, que esta palavra, que esses ensinamentos sejam guardados e gravados no nosso coração e na nossa mente, e que todos aqueles que ouviram a palavra nesta manhã possam estar aplicando em suas vidas. Em nome de Jesus, dá-nos um ótimo domingo na presença do Senhor, na presença dos nossos familiares. Dê um bom descanso para nós. Abençoa a nossa semana. É isso que eu te peço, Pai querido e amado. Em nome de Jesus. Amém.